No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos no plenário. Vereadores lembram 10 anos da Lei Maria da Penha. Projeto Segunda Sem Carne nas escolas municipais é colocado em pauta. E o forró Pé de Serra é tema de audiência pública promovida pela vereadora Aline Mariano. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Na reunião plenária desta segunda-feira, vereadores lembraram os 10 anos de criação da Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha é de 7 de agosto de 2006 e, nesses 10 anos, possibilitou muitos avanços, comemorou a vereadora Isabela de Roldão. Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha é uma lei tão humana, tão humanizada, que dificilmente alguém lembra o número dessa lei. É uma lei que é conhecida por o nome e por o nome de uma mulher. E que a gente sabe que esta mulher é uma mulher que tornou-se referência porque conseguiu levar o seu caso de violência, conseguiu levar a sua situação de violência eu diria que de extrema violência, porque a deixou numa cadeira de rodas, e ela conseguiu internacionalizar o seu caso, e aí, através da pressão exatamente da Convenção Interamericana, o Brasil assumiu a responsabilidade em, de fato, coibir, em, de fato, prevenir e atuar no enfrentamento à violência contra a mulher. Ontem, os jornais noticiaram a respeito da Lei Maria da Penha, e a gente viu o quanto é difícil que essa lei tenha eficácia, que essa lei alcance os lares, que essa lei alcance ainda as mulheres. Apesar dos seus 10 anos, temos que comemorar, claro, porque até a existência da lei, a violência doméstica existia, e as mulheres eram obrigadas a se submeter e a aceitar tamanha violência, e ainda escutava-se o bordão que dizia: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, a gente hoje vem saudar estes 10 anos, dizer que o desafio ainda é real, muitas mulheres continuam vítimas de violência, por isso que a gente atua tão fortemente com a questão do empoderamento feminino, porque uma mulher empoderada, ela não se submete à situação de violência. Uma mulher empoderada, ela consegue denunciar sem constrangimento e sem maiores abalos. Mas, segundo a parlamentar, ainda são muitos os casos de violência doméstica e as mulheres continuam sofrendo preconceito nas delegacias na hora de denunciar os agressores. Muitos desafios a gente ainda tem que vencer. O principal deles hoje é o preconceito, porque as mulheres que chegam nas delegacias para fazer a denúncia da violência doméstica ainda escutam, nos dias de hoje, o que é que você fez para apanhar. É a mesma situação que as mulheres vítimas do crime de estupro escutam nas delegacias os gracejos, as brincadeiras, do também, minha filha, com esse short, você queria o quê? Então, aqui eu queria registrar os 10 anos, o avanço, mas eu queria também aqui deixar claro, senhor presidente, que o preconceito ainda existe, ainda resiste e ainda persiste. E cabe a nós, todas e todos, fazermos uma grande corrente de empoderamento da mulher e, ao mesmo tempo, de tratar de consciências. Quando a gente sabe que vítima é vítima, em situação alguma, a vítima se torna algoz, especialmente porque ninguém pede para apanhar. A vereadora Michele Collins lamentou o elevado índice de mulheres assassinadas por seus companheiros. E apesar dos avanços com essa legislação, já que muitas mulheres quebraram o silêncio contra a violência sofrida, sobretudo no lar, o nosso país ainda possui os elevados índices de homicídio nesse gênero, com uma mulher morta a cada 2 horas. É um absurdo, são números alarmantes. Entre janeiro e março de 2016, foram recebidas mais de 38 mil denúncias pelo Ligue 180.
Deste total, 46% foram de violência física e 25% foram de violência psicológica. Em 2015, 72% dos casos denunciados foram cometidos por atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou amantes. A ONU, por exemplo, mostrou que ao menos 1 em cada 3 mulheres no mundo é vítima de violência física ou sexual praticada por um companheiro. A Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, precisa ser implantada de maneira mais eficaz, pois inúmeros são os relatos de que as determinações da Justiça não vêm sendo suficientes para esse tipo de prática. E isso deve ser uma grande parte pelo fato de desobedecer a medida preventiva não constitui crime no Brasil. Michele Collins é autora da lei que criou o programa de apoio às mulheres vítimas de violência no Recife. No dia 13 do mês passado, o prefeito Geraldo Júlio, eu estive com ele ali na prefeitura, onde ele sancionou essa lei, e é uma grande vitória para as mulheres, onde será identificado nos postos médicos, por meio de agentes de programa de saúde da família, as mulheres vítimas de violência. E essas mulheres, elas serão encaminhadas para as instituições de proteção existentes no município do Recife, bem como para os centros de referência. Elas também vão receber orientação, acolhimento e fazer os acompanhamentos necessários. A proposta também dispõe sobre a possibilidade de que sejam realizadas campanhas de divulgação e de incentivo à denúncia voluntária, bem como a participação da sociedade civil nesse programa. Trata ainda da possibilidade de concessão de incentivos a empresas que participarem desse programa. Então, nós sabemos que ainda há muito que se fazer, ainda há muito que se conquistar, mas hoje a cidade do Recife tem uma lei que cria o programa de apoio à mulher vítima de violência. Então, nós temos também que comemorar, porque esta casa aprovou por unanimidade, em primeira e segunda discussão, e o prefeito Geraldo Júlio sancionou. E basta agora estarmos no dia a dia também fiscalizando esse atendimento nos postos de saúde, esse atendimento dos centros de referência, que precisam funcionar, que precisa ter atendimento imediato para essas mulheres, proteção para essas mulheres, porque muitas mulheres têm medo de denunciar, porque têm medo de retaliações, e nós não descansaremos enquanto não houver uma diminuição significativa do número de casos de violência contra as mulheres. Enquanto não houver um aumento de apoio institucional na prevenção e no combate desse tipo de violência, isso não será possível, hein? O vereador Jurandir Liberal lembrou as ações da Câmara Municipal do Recife em apoio à Lei Maria da Penha há 10 anos. Endosso sua fala com relação à Lei Maria da Penha e dizer que, na época, aqui na Câmara, eu era vereador, nós conseguimos publicar 10.000 cartilhas que foram distribuídas nas associações, dando um máximo de divulgação. E o companheiro Henrique Leite também fez uma homenagem à própria Maria da Penha. Foi, Henrique Leite? Homenagem, deu título de cidadã a Maria da Penha, exatamente nesse plenário. Portanto, nossa homenagem a essa lei e às mulheres brasileiras. Entrou em pauta ontem o projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Segunda Sem Carne nas escolas da rede municipal de ensino. A proposta da vereadora Isabela de Roldão foi amplamente discutida no plenário, mas não chegou a ser votada. O programa Segunda Sem Carne, que já foi adotado em 11 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, propõe que uma vez por semana a merenda escolar seja servida sem nenhum alimento de origem animal. A vereadora Isabela de Roldão apresentou um projeto de lei para implantar o programa nas escolas municipais. Eu gostaria de dizer a Vossas Excelências que não existe prejuízo nutricional nenhum. Inclusive, a orientação da OMS é que nós diminuemos o consumo de carne para a nossa saúde. Quando a gente faz a discussão da retirada da carne um dia na semana, ninguém está aqui estimulando ninguém a ser vegetariano ou vegano. A gente está só dizendo que existem nutrientes que nos suprem
e que são encontrados nos vegetais. Quando a gente está trazendo essa discussão, é muito rica que ela se dê aqui, até para que nós possamos refletir acerca do que nós estamos ingerindo. Eu venho falando aqui reiteradamente a respeito do assunto. É uma pena que ainda existam algumas resistências, mas é natural que essa resistência aconteça, porque o conceito de que agora eu posso comer carne é muito forte, quando, na verdade, o conceito deveria ser: agora eu posso comer um vegetal que vai me nutrir, agora eu posso comer um vegetal que vai me deixar, de forma, além de nutrida, muito mais saudável. Eu posso consumir o vegetal que, além de me deixar saudável e nutrida, vai ajudar e contribuir para a manutenção do planeta. E, em consequência, vai diminuir a matança dos animais. Isso é uma questão para reflexão. Eu já falei aqui algumas vezes, inclusive, pedi a Vossas Excelências, façam a experiência, um dia na semana sem carne. Vocês vão ver que vocês vão comer de forma saudável, vão se sentir bem. É um dia na semana, né? Mas, enfim, eu sei que os preconceitos ainda existem, eu sei que a resistência à matéria existe, é real. A gente vai ter tempo de dialogar. O líder do governo na Câmara, Gilberto Alves, afirmou que o tema é complexo e vai afetar diretamente a vida dos alunos. Por isso, ele defende que a proposta seja discutida com a comunidade escolar antes de ser votada na Câmara. Acho importante que a gente possa, inclusive, ampliar mais esse debate. A audiência pública é fundamental, é importante. Vossa Excelência já fez, mas seria importante que a gente também envolvesse o próprio Conselho Municipal de Educação, além do Conselho Alimentar, mas também que a gente envolvesse a comunidade escolar. A gente precisa entender, todos nós percebemos, nós sabemos da nossa realidade, nós temos uma dificuldade muito séria no nosso país ainda, sobretudo aqui na região Nordeste. Nós ainda somos uma cidade que tem uma população muito pobre, e a gente sabe também que muitas vezes a alimentação que a gente oferece nas nossas escolas, muitas vezes é até a mais importante ou até a única alimentação de alguns dos nossos alunos. Portanto, a gente reconhece também a importância de uma discussão da qualidade alimentar que é oferecida na rede pública municipal, mas acho fundamental, até por dever de nós todos, poder dar a oportunidade que a família, que a comunidade escolar se pronuncie, que elas discutam com seus alunos, com os pais dos seus alunos, para que a gente possa, aí sim, porque no mérito, vereador, a princípio no mérito eu sou simpático com a ideia, mas eu acho que uma lei, todo mundo sabe que uma lei é algo impositivo, e na hora que a gente aprova essa lei, a gente vai ter que implementá-la na rede municipal. Então, não só a questão do prazo, porque tem uma logística, mas também que a gente faça, eu acho que um convencimento, um entendimento daqueles que serão diretamente afetados com a lei, para que eles percebam o benefício que a lei propõe e que eles percebam que, de fato, o objetivo da iniciativa da vereadora, e se for atendido pelo Poder Legislativo, o benefício seria tão somente pensar cada vez mais na qualidade do que é oferecido, do que é ofertado às nossas crianças. Isabela de Roldão destacou que o programa já funciona há vários anos na cidade de São Paulo, com uma grande quantidade de refeições servidas aos alunos. Ela disse que o Dia Sem Carne não precisa ser exatamente na segunda-feira. Segunda Sem Carne. Segunda Sem Carne é o nome de um programa internacional e que não vincula a segunda-feira. A alimentação, uma vez na semana, nas escolas, poderá se dar, por exemplo, na sexta-feira. O nome do programa é Segunda Sem Carne. Desde 2011, São Paulo adotou. Hoje são servidas mais de 1 milhão de refeições na rede municipal de São Paulo. E é na quarta-feira que essas refeições são servidas. E não há nenhuma objeção. Existem outras cidades que já aderiram ao programa Segunda Sem Carne e as crianças, inclusive, adoram. Tem cidades menores que a população aderiu à Segunda Sem Carne a partir da iniciativa do Executivo de trazer para dentro da rede municipal. O vereador Jaime Esfora defendeu a aprovação do projeto de lei. Segundo ele, uma proposta que reforça a tolerância e o respeito às diferenças nas escolas. É um projeto que vai ao encontro do interesse público
de respeitar as diferenças no ambiente escolar e na sociedade, da gente ter tolerância com os diferentes e não tratar de forma preconceituosa ninguém por nenhuma orientação em relação à alimentação, ou orientação sexual, ou raça, ou religião, e etc. O projeto é legal, é constitucional, é um projeto que atende a todos os estudos nutricionais sensatos. As pessoas não precisam necessariamente de carne para viver saudável. Há estudos e mais estudos aqui e de fora, inclusive da nossa rede municipal, na Secretaria de Educação. Né? É preciso ver também o seguinte, que não há resistências por parte da Secretaria de Educação. Eu também vi isso lá, conversei com o Jorge, como Vossa Excelência, e acho que esse projeto deve ser aprovado por essa Casa, e também concordo que já há discussão madura para isso. Afinal de contas, houve audiência pública, está tramitando há muitos meses, é um debate que existe há anos, inclusive em nível internacional, ele é definido por personalidades como Paul McCartney, Stella McCartney, etc. É um movimento denso e que visa introduzir o interesse, o direito das crianças comerem comida vegetariana um dia por semana e aguçar o interesse das outras por essa alimentação tão saudável, visa disseminar a cultura vegana ou vegetariana. E eu digo isso com muita transparência porque não sou vegano, mas acho que é saudável a comida vegana e é um direito de todos saberem o que é a comida vegana, provarem a comida vegana e terem direito. E aí subscrevo também sua ideia de apreciar os dois projetos em conjunto, para que os alunos, a agenda vegetariana, merenda vegetariana. Merenda vegetariana, porque os alunos têm o direito, como os diabéticos, eu sou diabético, por exemplo, tenho o direito de saber e tenho o direito de comer o que lhes é apto, o que lhes é interessante, o que lhes é de interesse, o que lhes é desejável e o que lhes é saudável. Portanto, esse projeto deve ser discutido, eu pretendo voltar a isso. Eu assumi a relatoria porque queria fazer um parecer que abordasse vários aspectos. Eu pedi a relatoria e eu estou aqui à disposição da SVB, dos veganos, dos vegetarianos e das pessoas que querem um mundo com mais liberdade, com mais tolerância, com mais direitos iguais entre pessoas diferentes, para aprovar a sua iniciativa, o seu projeto, votar a favor e trabalhar para que essa emenda saia rápido. O que precisar de mim pode contar comigo. A vereadora Isabela de Roldão decidiu retirar o projeto de pauta. Ela vai apresentar uma emenda estendendo o prazo de implementação do programa para o próximo ano letivo. É uma grande corrente de harmonia. Se isso estiver desarmonizado, é o fim para todas e todos. Acreditem ou não, não há alternativa para o planeta que não seja a harmonia entre os que aqui habitam, os que aqui residem. Então, eu vou encerrar e vou pedir a seu presidente, para retirar de pauta o projeto. Nós vamos apresentar uma emenda para que não haja justificativa de que o projeto será negado, rejeitado, porque estabelece o prazo imediato para a implementação. A gente deve apresentar a emenda para que ele, no ano letivo seguinte à sua aprovação, ele seja implementado na rede. Também é de autoria da vereadora Isabela de Roldão o projeto de lei que visa proteger 2 casas construídas na década de 50 na Avenida Rosa e Silva. Ela quer transformar os imóveis em IEP, Imóvel Especial de Preservação. O projeto de lei é de 2014. Recebeu parecer favorável das Comissões de Legislação e Justiça e Meio Ambiente, Transporte e Trânsito da Câmara. Tem o objetivo de preservar os imóveis projetados no bairro das Graças pelo arquiteto Augusto Reinaldo, um dos responsáveis pela difusão da arquitetura moderna em Pernambuco nos anos 50. Porque se já existe um decreto determinando a preservação do imóvel, do patrimônio, por que esse decreto não está sendo obedecido, respeitado? Por que não há nenhuma equipe de fiscalização para verificar em loco que as casas estão sendo delapidadas, que o patrimônio que é da cidade do Recife está sendo delapidado? E então nós pedimos ao presidente que colocasse em pauta o nosso projeto para que a gente possa, conjuntamente com um decreto que já existe, sair do decreto, que pode ser alterado a qualquer tempo, e transformar em lei. Que a cidade do Recife possa, sim, determinar que as casas geminadas da Avenida Rosa e Silva são imóveis especiais de preservação. E é nesse âmbito que eu faço um apelo aos senhores e senhoras, vereadoras e vereadores, para que votem favoravelmente e acompanhem, inclusive, o decreto do Executivo que já existe. Aqui não está havendo contradição nenhuma. Inclusive, neste projeto,
existe também parecer da comissão de forma favorável à aprovação. E se já existe um decreto do Executivo, que a gente possa fortalecer ainda mais esse decreto e aprovar essa lei e dizer que Recife protege o seu patrimônio, que Recife cuida do seu patrimônio. Não esperemos que aconteça com as casas geminadas o que aconteceu com o Caiçara. Não vamos nos omitir diante disso. É iminente a demolição daquela outra casa. É iminente, a casa já está oca. Então, o apelo que eu faço a Vossas Excelências é que a gente vote favoravelmente pelo projeto, que a gente vote favoravelmente pelo patrimônio da nossa cidade. O vereador Carlos Gueiros concorda que é preciso preservar o patrimônio histórico, mas disse que não é justo que o custo dessa preservação fique apenas com o dono do imóvel. Me coloco o contrário a que essa preservação seja ônus do proprietário do imóvel. Por que somente o dono do proprietário do imóvel tem que pagar o preço da história? Por quê? É a minha pergunta. Se certamente este imóvel que está sendo aqui proposto para ser preservação fosse propriedade única da família da vereadora proponente ou de qualquer um outro, certamente que essa proposta não seria. Porque ninguém ia propor que o seu patrimônio próprio fosse onerado ou limitado. Esse é o problema. A história, ela tem que ser, sim, preservada. Mas quem tem a obrigação de preservar a história é o governo. Para isso é que ele tem arrecadação, para isso é que ele tem impostos. Então, cabe ao governo, na hora, desapropriar, porque a lei lhe dá o direito de desapropriação, e indeniza o proprietário. E ele, sim, com dinheiro público, preserva a história. O projeto de lei, que ainda não foi votado, precisa de maioria absoluta dos votos, pois diz respeito à lei de uso e ocupação do solo. Jurandir Liberal destacou a passagem do Dia Mundial do Pedestre, comemorado em 8 de agosto. Hoje é o Dia do Pedestre. E o que a gente tem sentido é que os pedestres não têm nada a comemorar, vereador Eurico. A quantidade de acidentes levantados aqui na cidade, de acidente de atropelamento, é igual às mortes relativas à violência, às pessoas assassinadas na cidade do Recife. Portanto, é uma outra violência contra aquelas pessoas que circulam na cidade. Além disso, destaca-se a qualidade das nossas calçadas, que seja de responsabilidade do poder público, seja responsabilidade dos moradores, os idosos, as pessoas com dificuldade de locomoção, têm sérios problemas para circular na nossa cidade, entendendo que esta área, sobretudo no centro expandido, mais de 30% dos deslocamentos são a pé. Portanto, é necessário que a Prefeitura, o município, dê prioridades, de fato, como defende o Código de Trânsito Brasileiro, aos pedestres. Em seguida, vem aquelas pessoas que também circulam de bicicleta. Portanto, quero fazer esse registro com muita tristeza, que a gente não tem nada a comemorar. O vereador ainda leu uma nota do Partido dos Trabalhadores dirigida ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Na semana passada, o ministro pediu a cassação do registro do PT. A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados repudia mais uma ação seletiva e política do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao pedir a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. Mendes tira de vez a toga e assume o papel de militante da direita brasileira. Sua decisão contra o PT coincide com o momento em que se tenta cassar o mandato legítimo da presidente Dilma Rousseff, sem que tenha cometido nenhum crime de responsabilidade, configurando-se um golpe e a instituição de um ambiente político e jurídico de exceção no país. Ao acusar o PT de ter se beneficiado de recursos desviados da Petrobras, Gilmar Mendes evidencia sua seletividade,
já que outros grandes partidos, como PSDB, PMDB, DEM e IPP, também receberam recursos de empresas investigadas na Operação Lava Jato. Sobre esses partidos, cala-se, como sempre, o presidente do TSE, que enxerga problemas no sistema democrático brasileiro apenas quando se trata do PT. A atitude autoritária do presidente do TSE só encontra paralelo no regime autoritário encerrado em 1985. A última vez em que um partido político foi cassado no Brasil foi mediante ato institucional de uma ditadura militar. São notórios os destemperos verbal e a parcialidade de Gilmar Mendes contra o PT. Ele não está à altura do cargo que ocupa. Suas ações no âmbito da Suprema Corte, como a de juiz de primeira instância, tem maculado a imagem do judiciário brasileiro. Luiz Eustáquio informou sobre a mudança na data da reunião solene em homenagem ao Dia Municipal de Combate às Drogas. Agora ela será no dia 11 de agosto, no plenário da Casa de José Mariano. Dia que ele é referente à Lei 17.442, de nossa autoria, só que tem alguns homenageados que só vão poder estar aqui, e a gente tinha reservado o dia 11, então a gente está mudando a data para o dia 11. O dia é o dia 12, mas a homenagem vai acontecer no dia 11. E nós queremos convidar a todos os vereadores para participarem desse momento importante, que é você poder estar aqui unindo forças na luta contra as drogas. Precisamos ajudar as pessoas a saírem das drogas. Então, todos estão convidados para na próxima quinta-feira aqui a nossa grande solenidade pública em homenagem ao Dia Municipal de Combate às Drogas, homenageando entidades e pessoas. Almir Fernando comemorou a colocação de escadarias e corrimões em várias comunidades da Zona Norte. Ele parabenizou toda a equipe da Prefeitura por atender os pedidos dos moradores. O prefeito tem trabalhado para poder atender essas reivindicações e nós recebemos a notícia de que alguns campos irão receber refletores. E dentre estes, os que eu já vinha reivindicando, e a gente está tendo a grata notícia, a boa notícia de ter o campo do Alta Santa Teresa recebendo refletores. Então a gente agora vai ter um local, não só para a prática de esporte durante o dia, mas durante a noite iremos também receber esses esportes por conta desse atendimento do prefeito Geraldo Júlio, que está colocando refletores lá no campo do Santa Teresa, vereador Osmar Ricardo, lá em Passarinho, como também o campo do Galícia, em Nova Descoberta, também estará recebendo esse tipo de tratamento com esses refletores, e o campo do Beira Rio, além do campo do Diadema, que a gente também fez essa reivindicação. Então, são ações importantes para a cidade com relação à mobilidade das pessoas, não existe só a mobilidade através do transporte coletivo e individual, mas também tem a questão da mobilidade das pessoas. Então, esses atendimentos com relação aos corrimões é importante, como também a questão dos campos de várzeas que estão recebendo esses refletores. E aqui a gente, mais uma vez, reitera esse agradecimento ao prefeito Geraldo Júlio e ao secretário de Serviços Públicos da cidade do Recife, Roberto Guzmão, que tem atendido essas nossas reivindicações. Osmar Ricardo levou à tribuna as reclamações de moradores em relação a postos de saúde do Recife. O posto de saúde do Alto do Pascoal, ele assinou a ordem, como Vossa Excelência colocou aqui. Quantas pessoas tem trabalhando lá? Quantas? 2 pessoas vai terminar o posto de saúde? Isso é questão eleitoreira desse prefeito Geraldo Júlio. É um prefeito que não cuida de fato das pessoas. É o posto da Mostardinha. É o posto de Santa Amaro voltando remédio. O maior prejudicado disso são a população mais carente, que devia ter uma atenção melhor, uma atenção maior com o poder público, com essas pessoas. A mesma empresa que fornece remédio para essa gestão ganha a licitação novamente e continua faltando remédios nos postos de saúde. Eu não estou falando nas UPAs, falando dos postos de saúde dentro das comunidades que foram esvaziadas por essa gestão.
Uma audiência pública discutiu a importância do forró pé de serra para a cidade. O debate foi proposto pela vereadora Aline Mariano. Músicos, compositores, produtores e fãs do forró pé de serra discutiram ações e propostas para fortalecer o ritmo na cultura nacional. De acordo com a presidente da Sociedade de Forrozeiros de Pernambuco, Tereza Cioli, um dos problemas que os músicos enfrentam hoje é a desvalorização do ritmo. A desvalorização do forró aqui, em Pernambuco, porque eu acho que o forró está numa crescente no Brasil todo, que eu até citei a novela, eu cito uma novela que está o Velho Chico, que vem mostrando o Nordeste, mostrando Pernambuco, com muita classe, muita categoria. Eu sempre digo aos artistas que a gente, para sair da crise, a gente tem que trabalhar, que é isso que Josildo Sá fala muito. Então, se aqui está ruim, vamos viajar o Brasil todo e divulgar nosso forró lá fora, que merece, Luiz Gonzaga merece, Dominguinhos merece, que a gente cada dia mais divulgue a nossa música para o Brasil todo e para o mundo, né? O cantor e compositor Josildo Sá destacou a importância de buscar novos caminhos para a divulgação do forró. Eu acredito que a gente tem que procurar todas as formas, né, de difundir nossa arte. Um grande ganho, essa Rádio Frei Caneca que surgiu agora, eu acho que é um grande ganho, que a gente vai ter mais espaço, um lugar. Outras é cada um a gente melhorar nosso trabalho, nós criar uma equipe pessoal, uma equipe que consiga ter essa visão, porque eu acho que ninguém pode ser sozinho, o artista carrega nas costas de ser produtor, de ser arranjador, de ser cantor, então assim, a gente carrega muito isso, então isso sobrecarrega de uma tal forma que você está cansado, você cansa, né? E você ainda tem que fazer o show. Eu acho que o artista não pode ficar parado diante de tudo que está acontecendo, independente de crise, temos que criar para sobreviver. Então agora é difundir esse projeto, se aliar com pessoas e com empresas que façam isso, lutar muito por um fomento que seja nas casas de shows, nos teatros, ocupar espaços dessa forma. E cair em campo trabalhando, porque a maneira de enfrentar uma crise é trabalhar. A mensagem que eu faço é essa, de a gente trabalhar sem pensar em crise, trabalhar mesmo, para poder a gente criar, procurar ver onde é que as pessoas estão pensando, estão gostando, para a gente trabalhar, se comunicar, porque eu não faço um show para mim, meus shows são para as pessoas, então eu tenho que... Já o empresário Rinaldo Ferraz sugeriu a criação de uma escola de forró. A questão da escolinha é justamente para a questão da divulgação da nossa cultura, da gente inserir mais essa questão principalmente da sanfona, do fole de 8 baixos, que anda meio esquecido. E eu me coloquei, estou aqui reiterando que a Sala de Reboco está à disposição, sem custo nenhum, para ajudar nesse projeto. A vereadora Aline Mariano colocou muito bem e a gente está aqui para ajudar. A representante da Secretaria de Cultura do Recife, Ana Marques, disse que a gestão escuta os setores envolvidos com o objetivo de promover a cultura popular. Geraldo Júlio, ele tem esse traço muito forte de ouvir, né, o que mais as pessoas acham que deve melhorar e fomentar a nossa cultura. E esse traço a gente não só escuta, não só anota, mas transforma em relatório e em possibilidades de mudança, né? Porque como a gente já vem fazendo em vários outros aspectos, tanto com as comunidades, com as mudanças, e estamos sempre à disposição para fazer cada vez mais esse elo, porque para a gente isso é muito importante. Autora da audiência, a vereadora Aline Mariano falou sobre os encaminhamentos que serão feitos a partir do encontro. Foi uma audiência pública muito rica, de forma que vários artistas, produtores, associação dos forrozeiros participaram de forma muito ativa, e daqui dessa audiência nós vamos tirar 7 encaminhamentos importantes. Um dos principais deles é que os artistas eles recebam seus cachês 50% antes e 50% depois do show. Esse é um dos encaminhamentos importantes, além de um circuito que vamos estar realizando de forma integrada com várias secretarias, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação. Esse circuito vai fazer parte do calendário da cidade, já vamos transformar em projeto de lei e eu tenho certeza que conseguiremos aprovar, além de uma comissão especial aqui na casa para encurtar o caminho da população, principalmente deste segmento, ao executivo. Então foram muitos encaminhamentos,
todas as ideias serão transformadas em projetos de lei e eu não tenho dúvida que terá a aprovação dos meus pares aqui na casa. A gente fica por aqui.